que medo! Calma aí. Eu saí de lá com uma local falando pra mim: as bruxas da ilha não gostaram de você, elas querem que você vá embora. Eu fui uma única vez para Florianópolis e, assim, foi uma experiência assustadora. Sabe quando parece que alguém faz voodoo com você? Que, assim, fica tipo. Foi um fim de semana que eu me senti espetada, o fim de semana inteiro. E olha que eu não sou uma pessoa de acreditar nessas coisas. Eu sou cristã, então eu nunca acreditei nisso, mas eu sempre soube da existência do mundo espiritual. Então eu sei que as coisas ruins existem, mas eu nunca senti isso tão de perto. E é por isso que eu gravei um vlog em Florianópolis há mais de um ano e eu ainda não postei porque foi uma experiência assim muito ruim para mim. O vlog de hoje, ele não é um vlog que eu dou dicas porque eu não consegui curtir nada de Florianópolis. Uma maré de azar que eu tava vivendo. E assim, por mais boba que ela pareça, ela dá errado. Eu passei por essa fase, graças a Deus isso passou, em nome de Jesus. E muita coisa do que eu vou falar aqui pode ser que você não acredite. Eu queria muito que as minhas amigas que presenciaram tudo isso estivessem aqui agora comigo, mas eu vou pedir para elas deixarem o relato delas no comentário desse vídeo e eu vou fixar. Eu fui para Floripa porque uma amiga alugou uma casa lá e quis passar o fim de semana e nos convidou e eu fui toda feliz, né? Peguei, primeiro que eu fui de ônibus. Ai, gente, São Paulo e Florianópolis é tipo muito longe. E era, acho que para ser 12 horas de viagem, foi 14. Assim, não chegava nunca. Eu vou geralmente de madrugada. Rio de Janeiro e São Paulo, 6 horinhas, eu gosto de ir de madrugada, acordo lá. Achei que para Florianópolis ia ser a mesma coisa, mas não foi. Eu acordei, eu ainda estava em Camboriú, não chegava nunca, mas tudo bem. Em relação a isso, tá ok, tal. Só aprendi uma coisa: vai viajar de ônibus, viagem muito longa, senta no corredor e não senta primeiro lá no vidro, porque eu tava no vidro e a minha perna é comprida, eu não consegui esticar a perna. Chegou uma hora que a minha perna, ela, assim, começou a doer de uma forma. Então eu aprendi. Agora eu só viajo no corredor para eu poder esticar as pernas para fora. E eu fui para Florianópolis.
Olha o tamanho dessa massa. Meu Deus! Abusou. Abusou. Pizza uruguaia. E depois que a gente já tava lá instalada, tal, eu queria muito ir pra praia. Eu não conhecia Florianópolis, eu era a única que não conhecia. E não tava calor, mas eu falei, gente, eu quero ver a praia, né? Vamos ver a praia. E aí, uma das minhas amigas falou, beleza, eu vou com você. Aí, tudo bem. Aí, a gente pegou o Uber, foi até a praia. A gente chega na praia, aquela felicidade, tira o chinelo, começa a pisar na areia. Foram, acho que 5 passos e eu pisei numa abelha. Uma abelha. Eu cresci na praia, eu cresci em sítio e eu nunca tinha pisado em uma abelha na minha vida. Eu pisei numa abelha. Assim, doeu muito. Doeu muito. Na hora eu me joguei no chão. Aquela situação, aquele desespero para tirar o ferrão da abelha. Aí eu, tipo, não, tá tudo bem, minha amiga, ai meu Deus, né? E eu assim pensando, eu não posso estragar o rolê, a gente acabou de chegar na praia, tá tudo bem, tá tudo bem. Meu dedo doendo pra caramba, tá tudo bem. Aí tá, então, vamos lá. Levantei, me recompus, e aí a gente começou a caminhar pela praia, e aí eu olhava pro meu dedo, só via meu dedo inchando, mas tava tudo bem. Aí a gente sentou, ficou lá conversando, curtindo, de boa, tal. De repente, eu tava assim, deitada, conversando com ela aqui. De repente, eu só vejo ela gritando e olhando pra lá. Foi tudo muito rápido. Simplesmente uma calopsita. Me deu um rasante assim, ó. Eu tenho o vídeo da calopsita. Eu que fui atacada por essa calopsita. Por que você me atacou? Fala pra mim. O que você quer comigo? O que você tá fazendo aqui na praia? Agora eu pergunto, o que uma calopsita tava fazendo na praia? Eu nunca vi uma calopsita na praia. Aquele momento até então tava tudo bem. Você fala assim, eu nem tava, tipo, ai meu Deus, pisei numa abelha, depois uma calopsita me deu um rasante, eu nem tava nesse espírito, tá? Eu tava, tipo, dando risada, tipo, caraca, fui lá, filmei a calopsita, perguntei para as pessoas em volta, tipo, é de alguém essa calopsita, né? Tipo, ela tinha que ser de alguma casa, e a gente tava numa praia. Então, beleza. Depois daí a gente pegou, voltou pra casa lá, de Uber, tudo certo, tal. Contamos para as meninas a situação, demos risada, jantamos, comemos pizza, tivemos uma noite agradável, fomos dormir, beleza, até aí tá tudo bem. No outro dia, a gente ia embora, foi tudo muito rápido, a gente já tinha que liberar a casa. E aí, eu e as meninas, a gente combinou de deixar as bolsas no locker da rodoviária para a gente poder curtir um pouquinho e passear um pouquinho por Florianópolis. Isso era um domingo. Eu tinha comprado meu ônibus para voltar para São Paulo 7 horas da noite. A outra tinha avião, acho que 6h30, e uma outra é de BlaBlaCar. Cada uma ia de uma forma para São Paulo. E aí a dona aniversariante já ia voltar para São Paulo de carro. Aí beleza, a gente se despediu, deixou a casa, fomos até a rodoviária, guardamos tudo lá no locker. Até então tava tudo bem. Sem rumo por Floripa, largadas e peladas. Buscando o que fazer. Turistando.
E aí a gente resolveu ir lá na ponte famosa que tem em Florianópolis. Eu não conhecia e eu sabia que lá eles andavam muito de patinete. E a gente falava, vamos andar de patinete, então, que nem tava todo mundo fazendo. E aí a gente pegou um patinete, caro, tá, patinete, e foi assim que aconteceu a maior tragédia. Dô! Calma aí. Quando o celular caiu, a minha reação, quando eu vi que ele parou na grama, ele poderia ter parado na avenida, ele poderia ter caído no rio, mas não, ele caiu no canteiro, na grama. Na hora eu respirei e pensei, caraca, que sorte. Iludida, coitada. Eu falei, nossa, Deus, obrigada, o celular tá salvo. Tipo, ele caiu no canteiro. Eu larguei o patinete ali, eu tava no meio da ponte. Eu saí correndo, desci umas escadinhas para conseguir pegar meu celular. Quando eu desci e eu tinha que atravessar o viaduto, atravessar a avenida para chegar no meu celular que estava bem no meio das duas avenidas, eu vi que tinha um monte de morador de rua. Eu não sei se era morador de rua, sei que tinha um monte de cara, assim. Aí eu olhei assustada, eu com a minha bolsa, já tava sem celular. O que eu pensei? Mano, eu não posso ficar sem a minha bolsa, sem a minha carteira, meu documento. Como que eu vou voltar para São Paulo? Eu já tô sem celular. O que eu fiz? Subi todas as escadas de novo, voltei lá pro meio da ponte, porque as minhas amigas, elas simplesmente paralisaram ali. Aonde o celular caiu, eu larguei o patinete e elas ficaram ali olhando pro celular, vigiando o celular. Eu não sei o que elas pensaram, de tipo, se alguém ia passar, pegar, se elas iam gritar e a pessoa ia sair correndo. Mas elas ficaram ali olhando pro celular. E aí eu corri até elas, entreguei a minha bolsa, falei, cuidem da minha bolsa, e voltei. Já tava sem fôlego, beleza, desci tudo de novo, pensei, falei, vou rápido, não tô nem aí, nem pensei assim, ai meu Deus, se esses caras me pegarem, fizeram uma coisa comigo, eu corro rápido. Eu pensei, só queria catar meu celular. E o medo deles pegarem o meu celular, né? Mas eu não podia ficar sem minha bolsa. E aí nessa, eu desci correndo e fui lá, atravessei e catei. Quando eu peguei o celular, ele já estava desligado. Foi muito triste, assim. Ele não estava com a tela quebrada, estava com a lateral só rachada. Então ele caiu de quina. Voltei até as meninas, aí eu precisava entregar o patinete. Porque ali já não tinha, sei lá, eu não tinha mais nem clima para andar de patinete. E elas também estavam tão assim que a gente só pensou, meu, vamos devolver o patinete. E, sei lá, vamos comer, a gente tinha que almoçar, daí a gente pensava, vamos no shopping, lá tem assistência técnica, a gente tenta resolver essa situação. Aí, é claro que eu não conseguia devolver o patinete, porque estava logado na minha conta, que estava no meu aplicativo no meu celular. Aí bate aquele desespero, sabe, tipo, e agora? E o negócio contando lá o tempo, pagava por tempo. Aí a minha amiga pagou o dela, saiu da conta dela, entrou na minha conta, daí eu consegui desativar, aí tá. Aí a gente parecia um velório. A gente andando, indo até, sei lá, procurar mais o que fazer, procurar um shopping. A gente andando sem rumo, e elas assim, ai, Gabi, e tal. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu segurando a compostura, mas por dentro eu tava assim. A gente foi comer. A gente tava com muita fome, a gente foi para um restaurante. Aí uma viu lá, restaurante Frutos do Mar, tal, vamos lá, beleza. Aí a gente foi lá, tal.
tirei uma foto do meu prato com o celular da minha amiga, que se eu achar essa foto eu coloco aqui, porque faz tempo. E quando eu tava terminando de comer, simplesmente eu puxo assim, ó, um cabelo enorme. Aí tinha uma garçonete assim que eu só fiz assim, moça, ó, um cabelo. Aí ela, ai meu Deus, eu vou trocar seu prato e tal. Só que assim, eu já tinha comido quase tudo. E eu como pouco. Aí eu peguei, falei assim, olha. Daí ela falou, vou te trazer outro prato. Eu falei, olha, eu não vou aguentar comer outro prato. Obrigada. Aí minha amiga olhou e falou assim, ah, traz uma sobremesa pra ela aqui, né? Pelo menos, já que não vai trazer outro prato, uma sobremesa. Aí a mulher olhou, ah, eu vou ver o que eu posso fazer. A mulher não voltou nunca mais. Aí a gente lá, esperando, né? E aí a minha amiga pega, chama uma outra moça, depois de um tempo, e fala assim, viu, a gente queria pedir a conta, mas a gente também queria saber, né, que aconteceu essa situação, e a garçonete ficou de ver, e até agora não voltou. Aí a mulher olhou, fez bem assim, ah, ela não trouxe outro prato para você? Aí eu falei, não, é porque eu já tava terminando de comer. Eu achei no final, então eu não ia aguentar comer outro prato. Aí ela, ah, você comeu um prato com cabelo? Como se a culpa tivesse sido minha. Como se eu quisesse ter comido. Porque naquele momento eu já tinha comido quase tudo. E aí, sabe? Tipo assim, o que eu ia fazer? Aí, assim, além de tudo do que eu tava passando, tive que aguentar, tipo assim, a pessoa sendo mal educada comigo. Aí eu fiquei assim, sem razão. Não, eu já tava acabando, então é que eu não ia aguentar comer outro prato. E a minha amiga sugeriu uma sobremesa. Aí ela, ah, eu vou trazer um abacaxi pra você. Aí eu olhei, ainda bem que nesse momento eu pensei, eu olhei e falei, eu não gosto de abacaxi. Tipo assim, abacaxi não é sobremesa. Aí ela olhou, ah, eu vou ver. Tipo assim, sabe? Como se eu estivesse inventando. Tipo, eu comprei um prato caro. Acho que aquele prato era um prato de macarrão com frutos do mar. Deve ter sido uns R$ 80, só o prato de comida. E, e eu não tava nem querendo outro prato. Tipo, acho que ia sair mais caro se elas tivessem me dado outro prato de comida. E aí, no fim, ela me trouxe uma sobremesa. Acho que era, sei lá, um brownie com sorvete. Sei lá. Mas eu só sei que assim, sabe quando você tá mal? Tá tipo dando tudo errado e você ainda tem que aguentar essas coisas? Eu tava assim, eu não tinha chorado ainda, mas eu tava por um triz. E calma que a história ainda não acabou. Nesse momento, depois a gente comeu, a gente foi pro shopping. Aí lá no shopping tinha uma assistência técnica. Perguntei e tal, aí a mulher veio e falou: olha, o melhor vai ser você trocar a tela. Ela falou: olha. Aí a mulher viu meu celular e falou: olha, isso daqui vai ter que trocar a tela. Era um Samsung. Pelo preço do celular não compensa. É melhor você comprar outro celular. Tá bom, moça, obrigada. Super triste, desolada. Aí a gente foi no mercadinho, tá? Tipo, fazer o quê? Agora vamos na rodoviária, né? Aí a gente foi pra rodoviária, pegar as coisas, as bolsas. E aí, a coisa vai piorando. Eu fui direto procurar o guichê para poder imprimir minha passagem, que ela tava só no aplicativo, né? Era o Imob. Aí cheguei lá na rodoviária, procurei, não achei nenhum guichê Imob. Aí eu fui lá no coisa da rodoviária, sabe? Pra pegar informação. Aí eu falei pra moça, eu falei, olha, explica a situação. E ela falou pra mim, o Imob você pode ir na Catarinense. Tá bom. Aí eu fui lá na Catarinense, e aí o cara falou assim, vai falar com fulano de lá tal. Me mandou para um outro guichê. Quando eu cheguei lá, o cara só falou assim pra mim, olha, não tem como a gente imprimir, porque a Imob ela é digital. Aí eu fiquei assim, moço, mas e agora? Ele falou, você vai ter que imprimir. Aí eu fiquei, mas eu tô sem celular, eu não consigo acessar. Aí ele, tipo, fez assim, nesse momento,
eu já fiquei, assim, em choque, porque eu precisava imprimir, tinha o celular das minhas amigas, que eu podia acessar minha conta, tal, pegar a passagem, só que eu precisava imprimir, porque elas iam embora. Uma ia para o aeroporto e a outra ia para o BlaBlaCar. E eu fiquei assim: "Agora, eu preciso imprimir essa passagem. Aonde eu imprimo?". Nesse momento, as minhas amigas estavam em uma lojinha esotérica, comprando, sei lá, incenso, vela, e elas contaram tudo o que estava acontecendo para a vendedora. E a vendedora, assim que eu cheguei lá para falar com elas, que eu tinha que imprimir a passagem, que não tinha outra forma, eu já estava assim, sabe, do tipo, querendo chorar muito, 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 muito. E aí eu cheguei e falei para elas tal, ai, ele falou que não dá, que só tem que imprimir e tal, eu não consigo embarcar, não sei o quê. Aí a vendedora olhou pra minha cara e falou assim: "Olha, elas me contaram tudo o que tá acontecendo com você e isso não é normal. Você sabe que aqui é a Ilha das Bruxas, né? E as bruxas não estão felizes com a sua presença, elas querem que você vá embora da ilha". Aí eu fiquei: "Quê? O que eu fiz?". Tipo, eu? Que Nesse momento, gente, eu desabei. Eu desabei, eu chorei, eu fiquei muito mal. E a minha amiga pegou e falou assim: "Olha, eu comprei pra você incenso de sal grosso, que acho que é importante você acender pra tal, pra tirar essa energia ruim". E eu, assim, uma pessoa que nunca acreditou nessas coisas, tipo, sabe, se fosse alguém me contando, talvez eu não acreditaria, mas eu estava vivendo aquilo. Eu estava péssima. E aí, naquele momento, ela falou que, tipo, o único lugar que tinha pra imprimir estava fechado. Sabe quando tudo, assim, tinha uma revistaria, aí era o cara imprime, estava fechado, estava tudo dando errado, não tinha nada ali. E aí eu falei: "Meu, vou ter que voltar no shopping, vou ter que voltar a pegar o Uber, voltar para o shopping correndo, imprimir lá a passagem, voltar pra cá, eu não tenho outra opção". E eu chorando, falando, assim, com as minhas amigas isso. E aí nisso uma falou assim: "Não, mas espera aí, não é possível", elas são advogadas, então elas assim: "Não, não é possível, a gente tem que conseguir resolver essa situação, vamos lá de novo". E aí nisso a gente foi lá de novo no guichê maior da Catarinense, não o homem que falou que não dava. E aí eu acho que eu não sei se era o gerente, só sei que um senhor olhou de longe assim, e tipo viu a minha cara na fila, e aí quando eu falei com o funcionário, na hora ele veio, parecia um anjo assim, ele saiu lá da ponta, ele veio e falou: "Ah, é a passagem, né". Acho que eles já tinham se falado entre eles. Aí eu falei: "É, que eu não tenho como, não tenho lugar para imprimir e tal". Aí ele falou: "Não, fica tranquila, você tá com o seu documento?". Eu falei: "Sim". Ele falou: "Então pronto, com o seu documento você embarca". Eles imprimem sempre uma lista, uma relação de todas as passagens online e seu nome vai estar na lista. Então fica tranquila. Aí eu: "Ai, muito obrigada, não sei o que tá". Ok. Aí nisso, as minhas amigas tinham que ir embora, uma foi, a outra foi para o aeroporto, eu fiquei sozinha, e aquele medo, você não tem relógio, eu não sou uma pessoa que usa relógio, sabe. E aí eu tinha uma, sei lá, uma livraria, fui lá, comprei um livro, comprei umas revistinhas, que eu falei: "Ah, são 13, 14 horas de viagem de volta para São Paulo, eu não tenho, né, o que fazer, não tenho celular, então eu preciso ler". O meu ônibus ia sair 7h30, se eu não me engano, então, assim, até eu conseguir dormir, chão, né, vai chão ali. E aí, gente, fiz isso, já fiquei lá, comprei, fiquei lá na porta, esperando o ônibus pra não perder esse ônibus. E aí, quando enfim chegou o ônibus, eu consigo embarcar, belezinha. Entrei, era um ônibus, assim, gente, o Imob, eh, sei lá, sabe quando fala que é tipo um assento premium, não sei o quê, que eu estava achando que ia ser um assento legal. Além de ser semileito, ia ser um assento, sei lá, achei que era um ônibus novo, no mínimo. Quando chegou o ônibus velho, o meu assento era embaixo, era aquele ônibus de 2 andares, o meu era embaixo, nunca sentei embaixo. E aí, o meu era no corredor. Quando eu sento e eu olho pra cima,
para acender a luzinha e ler o meu livro, eu simplesmente aquela parte, assim, que guarda as bolsas, aí tem a luzinha, o ar-condicionado, simplesmente só ia até a pessoa que está sentada na janela. Eu não tinha nada em cima de mim. Eu nunca vi uma coisa dessas. Nunca, nunca. Gente, quando eu olhei pra cima, a minha vontade de voltar a chorar foi imensa. Que eu fiquei assim, caraca, o que que tá acontecendo? Que até isso tá dando errado. Até a luzinha não tem. E aí, eu tive que ir a viagem assim, tipo, sabe, bisoiando o celular dos outros? Eu não tenho vergonha de perguntar que horas são e tal, mas assim, eu não tinha absolutamente nada pra fazer. Eu estava sem sono, eu não tinha celular, eu não conseguia ler um livro porque eu não tinha uma luz. E aí, eu já estava super traumatizada, né? Na primeira parada, o ônibus fazia 3 paradas pra São Paulo. Na primeira parada, eu desci, fiz xixi voando, porque eu não queria usar o banheiro lá do ônibus. E voltei correndo pro ônibus, que eu fiquei com muito medo, sei lá, do ônibus, assim, sabe aquela sensação ruim de tipo: "Meu, se eu perder esse ônibus eu vou ficar aqui, eu tô sem celular, eu não tenho pra onde ir". E eu lembro de sair do restaurante e não achar o ônibus, assim, assustar até. E aí eu vi, assim, um monte de motorista, eu perguntei, assim, e aí eles falaram: "Ah, não, já foram", e eu assim, tipo: "O quê?" Dele: "Não, mas espera aí, da onde", eu acho que eu até falei errado. Eu acho que eu falei que era pra Florianópolis. Não, mas era pra São Paulo, sabe umas coisas assim? E aí tá, eles me ajudaram, eu encontrei o ônibus, então assim, eu estava tão aflita, que até isso aconteceu. Aí quando eu peguei, já fiquei ali na porta do ônibus esperando o motorista voltar, tal, pra ele abrir e não sair mais daquele ônibus. Aí eu só sei que ele teve mais 2 paradas. Na terceira parada, que já era 3 horas da manhã e eu ainda não tinha conseguido pregar o olho, o motorista não voltava nunca pro ônibus. As pessoas saíram, as pessoas voltaram e o motorista não voltava nunca, não voltava nunca, não voltava nunca. E eu, né, naquela angústia, todo mundo, tipo: "Ai, que demora, o que tá acontecendo?", tal. E aí, o motorista, ele simplesmente volta e fala assim: "Gente, vai atrasar a partida porque furou o pneu. A gente vai esperar eles arrumarem e aí a gente sai". Juro pra vocês, é sério, não é mentira, é, tipo, surreal. Nesse momento, 3 horas da manhã, eu lá, no banco assim. Quando ele falou isso, juro, eu catei meu tapa-olho, assim, eu coloquei, assim, no meu olho e pensei: "Meu Deus, eu preciso dormir, é agora que eu durmo, eu preciso dormir, eu preciso dormir". A minha vontade também foi de levantar e falar assim: "Gente, desculpa, tá, a culpa é minha, a culpa é minha, que eu tô com a onda de azar, trouxe o azar pra vocês". Mas, não, eu só coisei meu tapa-olho, assim, e fiquei: "Meu Deus, eu preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir". Eu só sei que eu dormi, Deus me ajudou, porque é a última coisa que eu lembro. E aí quando eu cheguei em São Paulo, eu não conseguia me comunicar, então eu voltei de metrô, tal, porque eu não conseguia nem falar com meu namorado pra ele chamar um Uber pra mim. E aí quando eu entrei no meu apartamento e encontrei com ele, eu sentei no chão e eu chorei. Eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. Sério, foi assim, uma viagem terrível. Foi uma situação traumatizante, eu nunca tinha passado por isso, e assim, isso de ficar acontecendo coisas, sabe, eu realmente me senti um bonequinho de voodoo. Eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de coisa, e o pior é que isso se prosseguiu por meses, assim, de coisas dando errado, de então, é isso. Eu não sei quando eu volto pra Florianópolis, eu não sei se eu quero voltar, claro, pode ser que né, mas ai, foi péssimo, e eu não acredito que eu passei por tudo isso.
E se você acredita nessas coisas, ou sei lá, tem alguma coisa pra me dizer, comenta aqui. E é isso, gente. Essa era a história. Tchau. Ah, e eu esqueci de falar que quando eu troquei a tela do celular, que eu resolvi trocar a tela, o vídeo dele caindo tava lá. Então, assim, esse vídeo foi nesse momento. Ai, gente, cada coisa.